Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Na Facul, que fala com você jovem que está ou buscando uma faculdade a cursar, ou então quer saber o que fazer da sua vida de universitário, o seu caso, se eu compro uma bicicleta, se eu estudo inglês, se eu faço tecnologia, o que eu faço? Então, esse podcast é para você que quer saber tudo sobre carreira, empregabilidade, renda e como mudar a sua vida. Então, se liga nesse episódio e nos outros que a gente também já falou. Hoje a gente vai falar sobre inglês. Então, será que o inglês realmente vale a pena? Faço isso, não faço isso? E a gente vai conversar bastante sobre isso. Então, eu tô aqui, como sempre, muito feliz em ter as minhas participantes. Hoje, só o Eric aqui de homem na bancada, né? Então, você vai vai sofrer um pouquinho, porque mulher fala muito, né? Você sabe dessa premissa. Então, você vai falar meu espaço, eu vou arrumar. Então, eu tô aqui com a Ana Bartolo, que vai se apresentar melhor do que eu, vou falar de vocês, e com a Eliane Abud, né? Abud? Que fala? Abud, que também vai fazer esse bate-papo com a gente. Todo mundo da área de educação, eu aqui da área de educação, a Eliana acabou de falar para mim que tem 35 anos de educação e a Ana também não tá muito longe disso, né? Então, apresentados estamos. Obrigada, Eric, por ser sempre meu companheiro aqui de bancada. Então, vamos começar aquecendo os motores. Eliana, fala quem é Eliana, o que ela faz, o que ela come, do que ela se alimenta. Olha, então, eu estou há 35 anos na educação, como você falou. Lógico, eu comecei quando era bebê. Exatamente. Eu sempre falo que comecei com 12 anos. E eu sou uma apaixonada pelo que eu faço e, assim, o meu estudo, toda a minha reciclagem, ela tem sido voltada para provar que você pode aprender inglês. Não existe essa coisa de eu não consigo, eu tenho uma dificuldade enorme, isso não é para mim. Eu quero provar que todo mundo consegue sim. Então, as dificuldades de aprendizagem são a minha praia. Então, assim, isso é o nosso cérebro que diz que a gente não pode, mas você diz que a gente pode e que a gente consegue. Pode, a gente consegue. Então, você consegue. Isso aí. Ana, se apresente também. Muito obrigada, primeiro lugar, para vocês por estar aqui com a EducPay, falando com essa galera aí que está tentando se preparar para o mercado. Eu sou Ana Bartolo, como a Renata me apresentou, eu trabalho com educação nesse momento. Eu sou uma profissional formada em administração, na verdade, e tenho uma carreira em marketing toda a minha vida. Mas já estou aí há mais de 10 anos só falando de educação. Eu não conheço você de outro jeito. Que é uma grande paixão, vou te falar, que assim, quando a gente tem que fazer marketing de alguma coisa, tem que ser alguma coisa que faça propósito e que funcione. Então, eu trabalho na Britannic Education, que é o braço educacional, soluções digitais da Enciclopédia Britânica. Quem aí conhece? Acho que ninguém, né? Essa galera aí não sabe o que é enciclopédia. Outro dia eu falei sobre Radex. Vocês lembram do Radex? Vocês lembram do Radex na máquina de datilografia? Sim. Mas isso aí até pra mim. Pois é, o Eric é muito novo para isso. Enfim, então eu tô aqui em nome da Britannic, também como uma pessoa que já trabalha há muitos anos, e também para falar de inglês com vocês aqui, falar um pouquinho da importância, o que o mercado está achando disso. Vamos ver se a gente consegue ajudar, né? Vai dar super certo. Eric, fala nosso jabazinho da EducPay para baixar o aplicativo. Exatamente. Quantos cursos. Para você que busca se capacitar, aperfeiçoar e crescimento de carreira, dentro do aplicativo da EducPay você tem mais de 6 mil possibilidades de cursos que você pode se inscrever. A maioria deles ou está com muito desconto ou está de graça. Então aproveite essa oportunidade e entre lá no aplicativo e desfrute daquilo que a gente preparou para você. E também, se você curtir fazer capacitação online, a gente tem uma plataforma que se chama Eduxi. Você pode colocar lá portal eduxi.digital no seu computador. Você consegue acessar o nosso portal e ter acesso a milhares de conteúdos que tem lá dentro também. Muito bem, vamos aquecer os nossos motores e falar do que realmente interessa, que será que esse inglês muda a vida da gente? Né? A gente fez um podcast com Geração Z aqui, a Geração Z na bancada, entrevistando a Geração Z, foi muito bacana. E uma das perguntas foi, e o inglês faz diferença?
né? E a brincadeira foi, se você for meu concorrente, não, né? Mas realmente a gente sabe que faz. E num Brasil que é continental, que tem gente do eixo Pinheiros, Faria Lima, e a gente sabe que esse é um público, uma bolha bem diferente, mas você tem um menino que está assistindo a gente, que está lá no interior do Piauí, e quer saber mais sobre isso. Então, Ana, a gente sabe que hoje, para você fazer uma entrevista de emprego, para você ser colocado, ter um salário diferente, o inglês é realmente um diferencial. Isso é comprovado, provado. Você teve uma experiência internacional, é legal você falar um pouquinho sobre isso. Então, conta pra gente, na tua visão, do que você vê na Britânica, que você está numa instituição, numa empresa que provê ensino de inglês, como que é tudo isso? Pois é, eu gosto de sempre trazer dados, né, para falar. Isso tem muito a ver com o meu trabalho também. E a última pesquisa que houve de grande alcance no Brasil sobre a fluência de inglês do brasileiro, já tem uns anos, já é uma pesquisa relativamente antiga, de 2014, foi feita pelo British Council. Todo mundo que é do inglês sabe dessa pesquisa, né, Eliane? Mas essa pesquisa que, apesar de ser relativamente antiga, é o que está valendo hoje. A comunidade de inglês considera que esses dados não mudaram tanto. Essa pesquisa diz pra gente que 5,1% dos brasileiros têm algum conhecimento de inglês. 5,1% de toda a população acima de 16 anos. Uau. Então, é muito pouco, se a gente pensar, né? É algum conhecimento. Algum não quer dizer conhecimento. que Não que seja fluente. Não, quando você vai para o fluente, esse número é próximo de 1% da população. Nossa, estamos falando de 2 milhões de pessoas? 2 milhões de pessoas, né? Uma população de mais de 200 milhões, um pouco mais. É um número ainda muito pequeno, quer dizer, Muito quem tem o pequeno. inglês se diferencia. Mas não é só isso. A Universidade de Cambridge fez uma pesquisa também por volta, já tem uns anos, mas com um instituto de mercado de trabalho, um instituto global que estudou esse assunto. Com mais de 5 mil pessoas entrevistadas em 38 países. E esse estudo mostrou que mais de 50% do salário de uma pessoa... desculpa, não é esse o dado. Que eles compararam a diferença de perfil de uma pessoa que tem exatamente o mesmo perfil profissional, mas que uma fala inglês e a outra não fala. A diferença salarial entre elas pode chegar a 50%. Esse é o dado correto. Então, o mesmo perfil, com a mesma formação, com a mesma capacitação técnica, o diferencial de salário pode chegar em 50%. Caramba, é muita coisa. Isso foi uma pesquisa mundial, né, que considerou, obviamente, dados de muitos países, não é uma coisa localizada. E isso também varia, obviamente, de indústria para indústria. Tem indústrias que precisam muito mais do inglês do que outras, valorizam mais o inglês técnico, por exemplo, uma indústria de tecnologia, né? Você tem muita informação, muito conhecimento, muita base de dados que são em inglês. Então, o profissional vai precisar do inglês, né? Então, eu enxergo absurdamente de que o inglês ainda faz muita diferença por esses dados, né? As pessoas que falam inglês, às vezes a gente vê lá no currículo, no anúncio da vaga, olha, inglês desejável, né? Quer dizer que aquela função necessariamente vai precisar falar inglês? Não. Né? Muitas vezes não é, mas quando o RH está do outro lado olhando para isso, está tentando selecionar, primeiro ele está querendo diferenciar os profissionais, né? Um profissional que estudou mais, um profissional que está buscando se qualificar, com uma oportunidade de se conectar com outros países, com outras coisas, ele está se diferenciando. Além de tudo, o RH também considera que aquela pessoa pode ser potencial para ocupar uma vaga diferente no futuro, ser promovido para uma outra posição. Exatamente. Então, naquele momento, o inglês, naquele cargo que ele está começando na empresa, pode não fazer tanta diferença, mas o fato dele já trazer isso, com certeza vai agregar no futuro. É o caso dos trainees, por exemplo, né? Os trainees, todo mundo fala, mas o cara tá no estágio 1, né, da companhia, mas ele tá sendo treinado por 2 anos para ser o próximo gerente. Exatamente. Então, assim, eles têm que ter, às vezes, dependendo da indústria, o inglês, e para uma economia global, para ele se diferenciar. Então, hoje, bancos, todas, assim, não vou colocar 90, mas uns 70% da nossa indústria hoje esbarra em inglês em alguma forma. Seja em equipamento, se você mexe em algum equipamento, isso às vezes as instruções vêm em inglês, seja para a área de tecnologia, para a área de marketing hoje. Muita referência, muita né? referência. Exato. Vamos trocar aqui. Você comentou a pessoa que está lá espalhada pelo país, que a gente tem diversas pessoas que assistem a gente tem gente de Rondônia, por exemplo, no Brasil inteiro.
Agora, vamos fechar um pouquinho o Zoom e vamos falar com aquela pessoa que fala assim, cara, eu tô na minha cidade, eu não tenho acesso tão fácil aqui na escola ao inglês de qualidade, eu não tenho mais... A gente diz para você, o mercado está dizendo, é importante você se capacitar em inglês, mesmo que seja de uma forma autodidata, mesmo que você precise fazer algum curso online, que você precise ler livros, que você precise buscar esse conteúdo. Não espere que esse ensino caia no teu colo. Vai buscar, porque isso vai fazer a diferença na sua vida. De fato, Rê, as pessoas hoje têm uma dificuldade tremenda. Não é nem de pensar na carreira, é de dar o primeiro passo. De como que eu vou começar isso? É muito difícil quando você coloca uma capacitação de longo prazo. Sim. Não é uma coisa que você faz rapidinho, arrasta para cima que você sabe inglês. E aí a minha dúvida é, como que a gente conecta essa fagulha, esse início que a pessoa precisa, essa vontade, essa necessidade, com aonde o mercado espera que você chegue da língua? E eu pergunto para você, Eliana. Às vezes você entra, né? Tu começa a trabalhar numa empresa, você tem ali a sua porta de entrada, você acha que você não vai precisar tanto do inglês, né? Mas aí você vai evoluindo, você vai, né, crescendo na empresa. E chega a necessidade e você fala assim, bom, agora eu vou precisar do inglês. Para essa área que eu fui transferida, eu vou precisar do inglês. E aí que você vai correr atrás, né? Ninguém aprende inglês em uma semana, em um mês. Às vezes a gente recebe lá um... Há quem diga que sim, né? Há quem venda. Não, pera lá, gente, no pay, no gain, né? Tem que investir, né? Eu costumo comparar muito com quem corre uma maratona, né? Você, para correr uma maratona, você não vai de uma semana para outra. Você não vai treinar uma semana, não vai treinar um dia por semana, né? Então, você precisa ter aquele treino contínuo, você precisa ter um coach ali te ajudando, né? Que, no caso, entra o papel do professor, entra o papel da plataforma digital, você precisa de um direcionamento. Ninguém vai aprender a ser fluente em inglês só assistindo um filme na televisão. Né? Agora, tem assim, o pessoal adora umas dicas, né? Então, e aqui o povo curte dicas mesmo. Então, assim, dá uma dica. Então, assim, eu tenho, sei lá, 30 anos. E preciso começar do zero, não sei nem dog, cat, não sei nada. Como que eu faço para minha mente não me sabotar? E como eu faço essa chave de desbloqueio, né? E você falou, dá para aprender qualquer hora, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Então, qual é o segredo do sucesso aí, Eliane? Olha, você tocou num ponto muito importante aí. Primeiro, a pessoa precisa estar motivada. Né? Uma pessoa que nunca aprendeu inglês e fala, eu vou aprender inglês, ela vai buscar caminhos, né? E aí entra muito o autoconhecimento. Então, assim, como é que eu aprendo? O que eu preciso para aprender? Fundamental, primeiro, você pegar um professor. Pega um professor, pega uma plataforma, ele vai te dar o direcionamento de como é que você vai começar a entrar nesse universo. Tenta transformar a sua vida... A gente mora num país onde o português é a língua mãe, né? Sim. Então, a gente fala português o tempo todo. Mas uma coisa que eu sempre falo... vira a chave do seu celular, né? Troca a língua dele pro inglês. Começa a assistir os filmes em inglês, né? Cria um grupo de WhatsApp com as suas amigas que já falam ou que querem falar inglês. Fala, nesse grupo a gente só vai falar inglês, né? Nem que seja uma palavra ou outra, arriscar, falar, mas começa a fazer o inglês fazer parte do seu universo cultural. Né? E tem essa questão de síndrome de impostor. Diz que o brasileiro tem muita vergonha de falar inglês, né? Porque quer falar o inglês mais perfeito. Eu estudo inglês acho que faz uns 10 anos ou mais. E eu sempre acho que o meu inglês é uma porcaria. E aí a gente tem essa síndrome de impostor. E quando os gringos vêm pra cá, eles não falam português e eles se viram. Fala tudo daquele jeito. A gente acha lindo, né? Dá uma colher de chá porque ele é gringo. A gente é gringo lá pra eles também. E eles falam, né? E falam, não precisa ficar com medo, a gente entende, né? Que não é tão fluente. Mas assim, o importante é se comunicar, o outro entender, você entender e tá tudo certo. Então, você acha que, assim, você que cuida dessa área, que você vive desde os pequenos até os maiores,
Existe essa síndrome que o brasileiro tem de querer falar perfeitamente para não passar vergonha? Existe sim. E aí vem aquela inibição, né? Eu não vou falar porque eu tenho medo de errar. É, exatamente. Né? Só que se você não erra, se você não arrisca, você não aprende. Ninguém aprende a falar se não for falando, né? Aí vem aquele outro mito, né? Que todo mundo fala, você precisa ser fluente, né? O que é ser fluente, né? A gente comentou isso, né? O que é ser fluente? O que é ser fluente para você? Ser fluente é você ter a capacidade de se comunicar, de se fazer compreender, né? Então, para uma criança pequena, ser fluente é chegar num restaurante e saber pedir o que ela precisa. Ela está atingindo lá a comunicação dela. Agora, quando a gente fala de fluência, não é somente oral. A gente tem a escrita, a gente tem a leitora, né? E quanto mais você cresce, você quer crescer profissionalmente, mais você vai precisar estudar e investir no seu inglês para ele ficar num nível de proficiência que te permita utilizar aquilo que você precisa. Né? Porque tem determinada carreira que você que pede de você uma fluência de conversação. Com certeza. E tem algumas que são mais voltadas para a escrita. Para leitura, para escrita, você precisa dominar aquela habilidade, né? Esse domínio também, ele está limitado ao perfil daquilo que você tem de carreira na tua empresa e tal. Às vezes a pessoa fala assim, olha, eu não escrevo muito bem, mas eu falo. Pô, dentro da sua fluência de fala, você consegue muitas oportunidades de trabalho por conta disso. Que às vezes... Aí é que é o legal. Se você sabe que você consegue se comunicar muito bem falando, investe nas outras habilidades que você precisa desenvolver. Mas não perde, não deixa ficar, não sou 100% ver. completo, eu vou ficar de fora. Não, já vai pro mercado e vai se desenvolvendo. Porque quando a chance aparece, ninguém vai falar para você o que você precisa fazer, né? Exatamente. Conforme você vai crescendo, você está no mercado de trabalho, ninguém vai virar para você e vai falar assim, olha, você precisa investir na sua parte escrita. Olha, você precisa aprender. Mercado de trabalho não vai ter. Não tem isso. Olha, você vai fazer Vai te falar, você fala, não fala, né? Entrevista. Pensando nessa pergunta que você fez, eu gosto muito de falar do conceito do inglês como língua franca. Eu acho que isso desmistifica um pouco. O que é isso? O que é isso? É isso que eu ia língua perguntar. Franca, né? O inglês, ele é uma língua que conecta povos. E quando a gente tem essa cabeça de que, assim, você é brasileiro e fala português e fala inglês. Um francês que fala o francês e também fala inglês, vocês se conectam por meio do inglês. Então, é isso que quer dizer isso. E isso para quaisquer outros idiomas, né? Então, quando você enxerga o inglês como uma língua que conecta as pessoas, esse mito um pouco de que o inglês britânico, o inglês americano, isso cai. Porque, no fundo, o importante é você se comunicar, né? Você, como brasileiro que fala inglês, se comunicar com francês que fala inglês, imagina os sotaques dessas duas pessoas. É uma delícia. É completamente diferente do padrão perfeito britânico, americano. O indiano. O indiano. É um desafio. Hoje, eles se comunicam com todo mundo do jeito que eles conseguem. As instituições que trabalham com o idioma, de maneira geral, a britânica é uma delas, trabalha com esse conceito amplo do inglês. Quer dizer, quando você tem exercícios de áudio, você tem sotaques nas plataformas, você tem que ter, cobrir um número variado de sotaques que falam inglês, né? Ninguém vai perguntar pra você fala inglês britânico ou americano? Exato. É que no Brasil ainda tem umas coisas assim. Ainda tem um pouco, e aí tem um pouco a ver com a maneira como o inglês era enxergado até, sei lá, a nossa geração, a gente vinha falando disso no caminho pra cá, né, Eliane? De que, assim, era uma coisa da elite, era uma coisa pra pessoa que, né, que estudou na escola X e aí ela tem inglês, e não pode ser. O inglês tem que estar acessível. Exatamente. Eu acho que a pandemia ajudou muito isso, porque desenvolveu uma série de plataformas. Exatamente. Você estava falando dos estudantes que estão aí, né, em cidades distantes, estão no interior do país. Como é que eles acessam isso? Tem muita plataforma, tem muito aplicativo, tem muita maneira de você aprender inglês, tem autodidata, você pode se inscrever numa plataforma e começar a aprender. Dá pra usar pelo celular, né, gente? Usar o celular, gente. Às vezes não tem o celular, ou não tem alguma forma de acessar a internet, tem muito recurso. Então, eu acho que isso que é importante. Isso ajuda um pouco a tirar esse mito de que há o inglês perfeito e tal. Até porque a gente tem no mundo mais de 1,3 bilhão de pessoas que estudam ou falam inglês. Isso é um dado de pesquisa. Um oitavo do país, do mundo. Só que desse número, cerca de 1/3 são
falantes nativos, que têm o inglês como primeira língua. Então, todo o resto, né, os 2/3 restantes, são pessoas como nós, que têm o inglês como segundo idioma, como terceiro idioma. Então, assim, vamos É normalizar. sofrido para todo mundo. Vamos normalizar que, assim, não existe um sotaque perfeito, não existe um inglês britânico, americano, que eu acho que isso é um mito que é importante cair, é importante falar para os jovens que estão estudando hoje, parar com isso, né? O inglês é para ser uma língua de comunicação entre as pessoas, entre os mercados. E as coisas acontecem, os negócios acontecem, as empresas se conectam, contratam você, porque tem empresas conectadas. Então, assim, graças a Deus eu tive a oportunidade de dar inglês para os meus filhos desde pequeno. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, o inglês desde pequeno facilita a vida do adulto depois, né? Eu tive que aprender com 30 anos, né? Eu não tive a oportunidade. E os meus pais, coitados, não tinham aquela, sabe, o insight de falar. Antigamente não se falava muito disso. Hoje, o mundo tá mais competitivo. Mas a gente fala, o mundo tá mais competitivo para quem tá naquela bolha que sabe que o inglês é competitivo. Mas quem não tá, né, e tá ouvindo a gente, aprender o inglês de pequenininho até o ensino médio vai deixar o adulto um pouco mais confortável. Com certeza. Né? Porque ele vai estar um pouco mais preparado para tudo isso. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês duas. Você que trabalha com educação básica e vê o inglês acontecendo, né? Então, acho que uma dica também para quem já é pai, né? Porque geração Z também já tem idade para ser pai. E tá com filho pequeno, né? Qual a importância disso, né? Como eu tive esse olhar, porque eu estava passando por dificuldade, eu falei, não quero que meus filhos passem por essa dificuldade. E, Ana, como essas plataformas online, como a Britânica tem, auxiliam tanto a escola, o professor, porque o professor também tem a síndrome de impostor, de falar, será que eu falo direito, né? Como que essas plataformas vêm a reboque? Então, Ana, ele começa contigo falando sobre isso. Como é que do maternal ao ensino médio, os pais precisam ter esse olhar para o inglês como diferença para os filhos na carreira depois? A criança, quando ela é exposta ao inglês, existem hoje pesquisas que mostram que a criança, quando ela tem até os 6 meses de idade, ela percebe que é uma segunda língua, né? Até pelo modo que ela faz a sucção da chupeta, né? Então, assim, a criança crescendo no ambiente, tendo aulas de inglês e se acostumando com a língua de uma maneira lúdica, porque quando a gente fala de aprendizagem da primeira infância, a gente está falando de uma ludicidade muito grande. A criança, ela aprende, ela não percebe que ela está aprendendo, né? Muitas vezes a criança que aprende e ela é bilíngue, ela solta uma palavra em inglês no meio de uma palavra em português e ela nem percebe que ela está fazendo isso. É isso mesmo. Né? Conforme a criança vai crescendo, aí ela conta muito com o apoio do direcionamento do professor, ela vai aprendendo que ela precisa investir em outras, né? Ela precisa se dedicar um pouco mais. Né? Então, no começo, o professor vai dando direcionamento, vai cercando, vai orientando, vai dando os instrumentos para quando o aluno chega lá em cima no ensino médio, que muitas vezes existem muitas escolas que priorizam até o Enem, então tem o inglês uma vez por semana, mas a criança já tem, porque eternamente criança, a criança já tem os instrumentos necessários, as ferramentas necessárias para ela correr atrás do que ela precisa. Né? Entendi. Então, não pode ser passivo. O aluno não pode ser passivo. A escola, ela cria o aluno para ela ser independente, para ela correr atrás do que ela precisa. Né? Mas você acha que, assim, hoje a gente tem um movimento em São Paulo de escolas bilíngues, né? E a gente vê isso principalmente nas capitais, né? Quando você vem para o interior de São Paulo é um pouco diferente, né? Mas quando você vai para os outros interiores, por exemplo, onde você tem a sua parentela lá em Três Pontas. Minas Gerais. Minas Gerais. Lá tem um sotaque, um idioma bastante mineirês. Gosto muito. Lá em Três Pontas, por exemplo, acho que ainda não existe escola bilíngue, né? Acredito que isso seja um movimento, mas ele é um movimento muito nichado para transformar em algumas cidades as mini Faria Limas. Então você tem, acho que em todo lugar, a elite que está preocupada em posicionamento de carreira e tudo mais, de crescimento, e você tem a massa brasileira
que precisa ter acesso a todo esse conteúdo, porque geralmente esse pessoal que não tem acesso é o que perde na concorrência para essa turma que está mais capacitada. Então, o desafio, até como EducPay, até como Edux, eu lanço esse desafio, convido vocês, convido a Britânica, convido as pessoas que fazem parte desse ecossistema a estimularem esse conhecimento até para as pessoas que às vezes não conseguem pagar. Porque, de fato, isso muda a vida, isso transforma, eu acredito nisso. Principalmente pela origem que eu tive. Então, quero fazer um convite para você que é envolvido com inglês ou que tem uma escola de inglês, que tem um grupo focado em idiomas. A plataforma Edux, ela está pronta para receber seu conteúdo e disseminar esse conteúdo para milhões de pessoas, mesmo que seja de graça. A gente gostaria de ter um parceiro que colocasse conteúdo aqui para a gente impactar a vida de muita gente. Porque isso que a gente está falando aqui é uma jornada muito ampla, que às vezes a gente consegue chegar com conteúdo para uma pessoa no básico, já estimula a pessoa por si só, vai querer buscar mais. Sim. Então, é o primeiro passo, o segundo passo ali de uma jornada que vai ser ampla e vai mudar a vida de algumas pessoas. Então, sim, Rê, eu acho que no interior tem esse cenário de competição de carreira menor do que nos grandes centros. Porém, não é uma exclusividade só dos grandes centros, essa diferenciação dentro de escolas agora com essa questão do bilíngue. Mesmo porque eu vejo não é um podcast, é um youtuber que ele fala sobre viagens e eu adoro ficar lá vendo. E ele é de Varginha, né? E ele fala inglês lá bem e ele é de Varginha, que é perto de onde o Eric morou. Mas assim, Ana, então a gente está falando dessa questão do bilinguismo e aí os estados, as secretarias de Estado de Educação já estão preocupadas com isso, né? Então, eu sei que a Britânica fechou aí uma super parceria com Minas Gerais, né? Por acaso, Minas Gerais. Todos os alunos de Minas Gerais vão ter acesso às plataformas da Britânica. Mas, nesse caso, não é inglês. No caso da Secretaria de Minas Gerais, a gente ainda não está com inglês lá. São outras plataformas de outros conteúdos da Britânica. Mas existe, sim, um movimento. Eu acho que isso é importante, né? Quer dizer, por que o inglês tem essa impressão de que vai continuar sendo importante? Não é uma língua que... né, não é moda, né? Não é moda, é agora. Não, porque o mundo observa essa necessidade de conexão e a língua que vai fazer essa conexão é o inglês. E as o mundo empresas... agora é um só, né? Exato. Antes a gente estava... Agora está todo mundo conectado. Eu estava ouvindo você falar com a Eliane sobre como você aprendeu inglês e eu também, a gente tem a mesma idade também. Sim. Comecei super jovem como você na carreira. O meu pai foi uma pessoa que foi visionário nesse aspecto. Naquela época que não tinha muito isso, né? Na classe social que eu tinha, que era uma classe média, não era tão comum as crianças estudarem inglês assim, mas ele insistiu e falava, e vocês vão estudar inglês. E eu estudei inglês naquele formato de 2 vezes por semana, que você vai naquele curso, e que que eu adorava. Adoro idiomas, mas meu irmão, por exemplo, ficou lá pelo caminho, eu detestava ir para as aulas de inglês. Então, era uma coisa difícil, assim, não era esse aprendizado fácil que a gente não era gostoso, hoje. Não era gostoso. Era obrigatório. Se você pensar também, os cursos como eles eram antigamente, exato. Era você tinha que se encaixar no que o professor queria. Exatamente. Né? Como, em geral, a educação, né, era mas assim, era tudo muito, muito durinho, muito amarradinho. E eu, enfim, provavelmente eu sempre gostei de estudar o idioma, eu me encantei lá e fui seguindo. E tive o mesmo pensamento que você tem com os seus filhos, né? Que você teve com seus filhos, com as minhas filhas. Exatamente. Que estão menores, hoje a mais velha vai fazer 10 ainda, e a mais nova tem 7, mas assim, eu não quero que elas passem por aquilo. Porque eu topei aquilo, eu gostei, e eu sinto que fez muita diferença na minha vida e na minha carreira, mas... Hoje, por outro lado, também, o inglês está muito mais inserido na nossa realidade. Você tem o YouTube, que você pode buscar o que você quiser, em qualquer minuto, em qualquer, né? Inclusive de conteúdos muito relevantes, conteúdos precisos e seguros. Isso, inclusive, é uma das questões que a gente fala muito hoje, por causa também da capacidade de discernimento das crianças. Como é que você põe uma plataforma aberta, né, com conteúdo que às vezes não pode ser seguro para as crianças usarem. Exatamente. Né? Então, esse é um dos aspectos da preocupação da Britânica, de ter conteúdos, as plataformas são todas seguras e apropriadas e tal. Mas tudo isso para dizer que as plataformas hoje também estão muito preparadas com conteúdo. A Britânica tem mais de uma plataforma em inglês
para faixas etárias diferentes, para você estudar ciências em inglês, para você estudar, fazer pesquisas em inglês, buscar conteúdos, química em inglês. Já pensou? Que delícia! Estudar química Meus em inglês. filhos estudavam química, matemática, science. Pois é. Comentários de... Você já estudou? Sistema urinário em inglês, mãe? Pois Eu é. falei, não. Não. Então, eu Pois estou é. chorando porque eu não entendo nada de sistema urinário em inglês. Em inglês. Eu já não entendo em português, né? Imagina. Mas tá muito mais disponível, né? Então, eu acho que isso foi um grande avanço aí dos últimos anos. Acho que a gente tem que dar um pouco de mérito, infelizmente, para a pandemia, Sim. que acelerou esse processo, acelerou até a mentalidade das escolas e da educação e da educação informal. Eu gosto muito também de falar que a educação, ela tem vários formatos, né? Ela pode ser educação formal e todo mundo tem que se educar, tem que estar na escola, tem que estar estudando, tem que estar se preparando aí. Exatamente. Mas existem outros modelos de você se educar, de você aprender, né? A Eliane, a gente vinha conversando no caminho, acho que é bom ela falar um pouco disso, de que o aprendizado, ele toma formas diferentes e cada pessoa aprende de uma forma diferente. E quando você coloca isso a seu favor e busca os recursos que estão aí, a tecnologia está aí para isso, é só ganho, né? É só Sim. Bom, ganho. não tenho dúvida. Existe aí um mito muito grande, né? Que as pessoas acham que só aprende inglês quem mora fora, só aprende inglês quem estuda em escola bilíngue. E não é bem por aí, né? Existem escolas com trabalhos seríssimos de língua, né? E quando a gente fala de escola bilíngue, existem vários modelos de escola bilíngue. Né? Não é simplesmente colocar numa escola bilíngue e acreditar que ela vai fazer entrega 100% do que você precisa. Explica melhor isso, porque às vezes os pais estão aqui olhando, falando, peraí que eu preciso entender isso. Como escolher uma escola bilíngue, né? Se eu tenho a possibilidade de fazer esse investimento, como que eu escolho? Né? Porque a gente vê vários modelos mesmo. Sim, você tem que ver qual é o modelo que se encaixa com o que você precisa. Né? Existem escolas que de manhã, eles se dizem bilíngue, de manhã tem o currículo que é em português, com as escolas, com as aulas tradicionais, e à tarde eles têm escolas que colocam o mesmo currículo em inglês. Né? Então vai da análise crítica de cada pai, de saber o que eu quero para o meu filho. Dos meus filhos eram exatamente assim. É. Por isso que eles tinham sistema urinário. Não em inglês. existe o certo, não existe o errado, existe o que é melhor para cada família. Ai, que top isso. O melhor e o possível, né? E o possível. Tem gente que às vezes não consegue colocar numa escola bilíngue, mas às vezes consegue ter um professor que auxilia no dia a dia lá, fazer uma aula. Ou tá num curso de idioma fora Exato. da escola, ou a Isso. escola ela não é bilíngue, mas ela tem um contraturno que oferece a carga horária de inglês maior. Existem muitos modelos. Sim. Não tem uma regulamentação concreta até hoje no país, Sim. né? Então, acho que isso é importante também. O que é bilíngue, né? O que é uma escola bilíngue? Exatamente. É um aluno bilíngue, é muito Muito uso do amplo, bilíngue, né? E causa realmente uma confusão nas pessoas, nas famílias, nos Sim. pais. Houve uma tentativa de resolução sobre isso por parte do Ministério da Educação, isso, né, da época de 2020, foi aprovada né, essas diretrizes da educação bilíngue, multilíngue, na verdade, mas nunca foi homologada, quer dizer, ela nunca foi cobrada de ser implementada, de fato, nas escolas. Está na gaveta. Até Tá na porque gaveta. isso Porque as também políticas impactaria na públicas, política né? pública de como que ela está ensinando o verbo to be Exato. até hoje em todos os anos. Não, e tem uma exigência, por Ai, que exemplo... dó, velho. Tem muita coisa além disso, né? Não, e tem uma exigência, de acordo com essas diretrizes, de que todo professor de escola chamada bilíngue, né, como ela se classificar como bilíngue, tem que ter um nível B2 de inglês, que aí a gente entra no quadro europeu, que é uma regulamentação aí dos níveis de inglês. O Brasil não tem formação, não tem professor formado B2 para poder ensinar em tudo isso de escola bilíngue que existe. Existe um gargalo de professores, né? Um outro tema aqui que não é o nosso, mas até oportunidade, né? Para quem estiver pensando aí numa carreira mais pedagógica, exatamente. existe uma demanda muito maior de professores bem formados para ensinar o inglês nessas escolas do que existe de profissionais disponíveis no mercado. Não sei, Eliane, fale da sua visão pelo lado da escola. Não, mas né? é isso mesmo, é isso mesmo. Você tem que contratar professores que falam tem que inglês. contratar E aí, professores. é sofrido, suado, Gente, ó, pera ralado? lá. Uma vez eu fiz uma entrevista para contratar um professor e eu comecei a conversar em inglês. O professor virou para mim e falou, mas eu preciso falar inglês? Jesus. Não, pode fazer mímica. Tem que ser inglês? Eu já escutei coisas assim, mas eu vou dar aula para criança pequena, eu não preciso ter nenhuma grande proficiência no idioma. Ah, entendi. Então, assim,
É aí que você tem que ter mesmo, porque ela é uma Não é? esponjinha. Você vai ser ali a pessoa que está representando o idioma, você é o modelo. Mas eu acho que esse exemplo é perfeito para dar o exemplo da maior parte do brasileiro. E eu digo por mim, que ralei tremendamente para encontrar boas oportunidades, porque eu não tinha inglês. E não quer dizer que eu tenha ainda com facilidade, eu estou em desenvolvimento e talvez eu nunca vá parar de estar em desenvolvimento. E Mas se alguém nunca quiser, para, não nunca para. pode parar, nunca. Mas a maioria enrola. Sim. A maioria fala assim, você tem inglês? Tenho. Como é que Eu Esse intermediário do currículo, né? Todo mundo tem Todo mundo tem inglês intermediário. Não, eu no adoro currículo. quando a pessoa fala assim, eu entendo, mas eu não falo. Eu assisto Eu muito leio bem. filme. Eu entendo, mas eu não falo. É aquela coisa, né? Dá Você é vergonha. contratado, tá lá no seu currículo, né? Tem o inglês intermediário, tem o inglês avançado. O que é o avançado? O que é o intermediário? Quem é que fez essa medição? Quem é que disse para você que é o no intermediário? Boa. caso é a pessoa boa. que está imaginando ali o que ela é, né? É o que eu Mas- vou colocar para ser chamado na entrevista de emprego, né? Mas Pra passar no existe. filtro lá da... Mas você sabe que eu fiz essa pergunta pro meu professor de inglês? Eu falei assim, qual é o meu inglês? Né? Ele falou, você entra na reunião, as pessoas, você fala, as pessoas entendem? Eu falei, eu espero que sim, elas me respondem, e eu acho que sim. Ele falou, é sobre isso, né? Ele falou, não tem como eu te colocar numa caixinha, né? Ele falou, Do lógico. ponto de vista de fluência, né? No Tá. ponto de vista de Não fluência. de avançado, intermediário, porque você tem umas métricas que definem Sim. quantas palavras essa pessoa conhece. Acho que tem uma classificação de até 50 mil, depois tem Vocabulário. o Existe. vocabulário, mas Existe. a questão da fluidez, né, da fluência, ele está muito mais associado ao que você consegue fazer com o seu idioma do que Exato. nessa Aliás, classificação o de quadro quantidade europeu, de ele palavras. é baseado toda nessa lógica dos can-do statements, né? Que são o que você consegue fazer nesse nível, o que você Legal. consegue fazer no próximo nível. Então, é muito mais... Mas tem uma amplo. regrinha também, né? Você ia comentar que tem uma regra... Existem centros aplicadores que você pode recorrer para você se submete a uma prova para você ver qual que é o seu nível de inglês, aonde que você está no seu inglês, porque o CFR, que é o quadro comum europeu, ele divide em várias categorias. Então você tem o inglês que é básico, você tem o inglês que também que mostra que você tem uma competência acadêmica muito grande. E é esse nivelamento que você consegue através de uma certificação internacional para medir o seu inglês, ele é mundial. Isso sim é um padrão mundial. Então, se eu chegar para você e falar assim, meu inglês é B2, Ok. que seria o nível do FCI, eu vou ser B2 aqui, eu vou ser B2 no Japão. Tá, perfeito. Então, assim, aí você consegue comprovar qual é o seu inglês. Eu lembro da época dos meus filhos, era assim, tinha Cambridge que aplica essa Sim, prova, Cambridge tem, aí você tem tem TOEFL, tem TOEFL, outras. IELTS, Tem né? Oxford, tem vários instrumentos aí pra Oxford, você né? medir. E aí, o que diferencia? Todas elas são iguais, eles veem o formato que se da você prova. fala, o que você escuta Sim. e como você escreve. Sim. As notas do TOEFL, por exemplo, existe uma equivalência para você ver quanto você tirou e no quadro comum europeu, qual é o seu nível de inglês. Tá, e é isso que você põe lá no seu currículo. Exato. Mas isso no mercado de trabalho, É muito pouco conhecido. ele não é tão visto, né? Isso aí é quando você precisa de uma certificação internacional, quando você precisa, às vezes, se mudar para algum lugar. Infelizmente, ainda é isso. Para a Austrália tem uma classificação que, se você não tiver aquela Sim, classificação, você tem- você não fica. Mas está começando a chegar. Tá começando. começando a No- chegar. pra currículo, você diz. Tá Tá. começando. Porque essa nova geração, eles falam assim, né? Eu tenho vários alunos que falam, mas eu sou B1 ou sou B2? Ah, Eles já começam a perfeito. falhar entendi. nessa linguagem, que é uma linguagem que para você poder comprovar exatamente aonde que está o seu inglês. E uma coisa Entendi. importante que a Ana falou, e eu queria falar um pouquinho sobre aqui, que como a gente fala de carreira, de empregabilidade, o que eu vou estudar? E a formação dos professores, né? Como que isso hoje está sendo visto pelas escolas? Como você percebe isso num cenário fora, pela britânica? Então, o que o professor precisa ter na caixa de ferramentas dele para chegar para ele e ele falar assim, você pode me contratar, que eu estou preparado para a sua escola? Olha, o professor tem que ir atrás do conhecimento, ir atrás das novas tecnologias, é lógico. Mas o professor, ele precisa principalmente conversar com o aluno. Entender o que o aluno precisa, qual é o seu público, né? Porque conhecimento de língua, entende-se que o professor já tenha.
Então, ele tem que correr atrás, tem que reciclar, tem que trocar com seus parceiros, tem que trocar o seu planejamento, fazer muitas trocas. Reciclagem é, assim, é condição. Até o formato, né? Porque Exato. de acordo com as gerações vão mudando, ela já pede um novo formato. Com Tem certeza. gente presa lá naquele modelão antigo que Não. que o seu irmão não gostava. Que o meu irmão não gostava. Você vai dar uma aula no PowerPoint para um adolescente, ele vai dormir, né? Então, o que você vai trazer de recurso para dentro de sala de aula para você estar com esse adolescente querendo participar daquela atividade, motivado? Então, qual é o assunto que você está trazendo? Né? Não é você largar o aluno, por exemplo, para fazer uma pesquisa. Precisa ter um direcionamento. Agora a gente vai entrar numa parte aqui, talvez, você pode falar ou você pode não falar, ou dar uma média para a gente ter uma ideia. Hoje a gente sabe que uma média no Brasil de hora-aula docente, para quem não tem idioma, tá? O cara que tá lá no ensino básico, no Brasil, R$12. Olha que maravilha de hora-aula. Né? E é isso, gente. E aí, por isso que as carreiras em licenciaturas e pedagogia estão sendo aí muito reforçadas até pelo Ministério, porque daqui 10 anos talvez a gente não tenha professor nas salas de aula, porque a galera fala, ganha por muito pouco. Mas é o pouco pra gente com um olhar diferente, mas numa cidade onde não tem uma característica de salários altos, um professor ganhar R$3.000 numa cidade é um salário bom, né? Sim. Então, assim, não fuja disso. Mas se é um professor bilíngue de R$12 mais ou menos do que você já viu na sua vida, não precisa falar da sua escola, mas do que você já viu da sua vida, essa hora-aula vai para possivelmente quanto? Eu sei de escolas que pagam até R$120 uma hora-aula. Olha aí, galera, você aumenta 10 vezes o seu salário. Capricha no seu inglês, porque a exigência é grande. Por falar um idioma, gente. Isso na questão do professor. Mas a Ana comentou de pessoas que ganham teoricamente 50% mais em salário e também estão expostas a oportunidades que vão ter uma linha de corte grande, né? Isso é importante, que essa pesquisa que eu mencionei também fala disso, da progressão de carreira ser muito mais rápida de uma pessoa que traz o idioma, né? Que já traz o inglês. Então, o que eles falam na pesquisa, assim, eles tratam como o pacote de benefícios, que às vezes não é só o salário, mas são as oportunidades, são você estar trabalhando em projetos mais amplos ou mais internacionais. Essa progressão de carreira acontece mais rápido com quem já traz o idioma. Isso é muito verdade. Gente. Eu vi isso na minha vida profissional, eu já perdi oportunidades no passado porque eu não tinha. Foi mesmo. E eu tinha uma oportunidade gigante de uma das plataformas grandes de ensino. Não vou falar não mais. Não vou falar aqui. qual. Não pode mas falar. Era uma das grandes. Eu fui até a última etapa, era para dirigir uma área comercial lá, não sei o que, tá, beleza. Aí eu falei assim, cara, vamos falar agora do seu inglês. E olha, eu tô falando de coisas que não são há muitos anos. Eu tive uma jornada acadêmica um pouco diferente. Passei por alguns percalços na vida que me fizeram estudar um pouco mais tarde e que eu não tive de berço toda essa Isso bagagem. deve fazer uns 10 anos, 12 anos? Faz uns 12 anos, talvez. Poxa, e aí chegou a oportunidade, ele falou assim, vamos falar do seu inglês. Aí apertou, porque ele começou a fazer perguntas e aí ele falou assim, Eric, me desculpa, essa etapa do processo devia ter sido lá no começo. Porque isso aqui, ele é extremamente importante, porque a nossa plataforma é nos Estados Unidos, todos os treinamentos que você vai fazer vai ser em inglês, você vai ter que ensinar clientes, e você vai ter que falar com clientes, e vai falar sobre as especificações técnicas dos serviços. Assim, tinha que ter. Então, eu comecei a olhar para minha carreira e falei assim, se eu não prestar atenção nesse tema, eu vou ficar de fora. E para você que está bem mais novo do que eu, vale a pena você pensar nisso agora. Porque isso, de verdade, faz a diferença. Faz a diferença na tua vida para você mudar da classe... Ó, eu sou de classe social C, eu quero mudar para conseguir conquistar uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor, quero viajar para fora. Isso pode fazer a diferença. Eu vivi isso. E eu sei de onde que você pode sair e se transformar por conta de acesso. O que a Ana comentou aqui é muito importante. Você vai se destacar se você tiver algo diferencial para oferecer um trabalho, você vai se destacar. A empresa vai te olhar diferente e você vai
ser exposto a oportunidades diferentes. E não é só isso, ó. Tem um lance aí que acontece com a Ana, acontece com meu filho. Tem vagas no mundo, né? É verdade. E que você pode trabalhar remotamente. Então, e hoje o brasileiro é visto no mercado global como uma pessoa mais criativa, resolvedora de problemas, porque a gente vive A gente é muito virador, o brasileiro tem esse perfil, né, de empreendedor no E o mundo espírito. precisa de gente assim, O mundo né? precisa Pensar de gente fora da assim, caixinha, que né? acha Acha um soluções. jeito. E aí eu tava até falando sobre isso, eu falei assim, nos países que são mais desenvolvidos, a vida é um pouco mais flat, né? Então, o cara tá bem, ele fica bem e tá tudo bem. Então, assim, não tem a inflação do jeito que a gente tá, a nossa economia aqui, você fala... Mano, não tem dinheiro esse mês, o que a gente vai fazer? Então, assim, não existe essa problemática, né? Então, a gente é mais criativo na resolução dos problemas porque a gente precisa resolver a nossa vida, os nossos problemas dentro do nosso país. E tem muita oportunidade de trabalhos remotos. Muita. E pagando em dólares, né? Sim, como a gente dólares. brinca, em dólares. Sim. Então, você recebe em dólares, você tem aí as transações, tudo bem. Mas, assim, aí você converte essa grana, dá uma boa grana. Que se você ganhar $1.000 lá, tá dando quase R$5.000 aqui. E por quê? Você tem um idioma e porque eles gostam e estão curtindo contratar brasileiros, né? Isso. Então, você tem visto isso, Sim, Eliane? sim. Você não vai esperar a oportunidade bater na sua porta ou você conseguir uma vaga para você trabalhar fora e aí falar, agora que eu vou correr atrás do meu inglês. Isso acontece bastante, né? E O trabalho remoto tem muito. como é que tá isso? Como é que os pais veem isso hoje? Eles falam, você vai ter que, da escola onde você tá, tem que estudar inglês, é obrigatório, eu vou matar você se você não souber o idioma, mais ou menos como eu fazia isso com os meus filhos. Não tem muita opção, não. É obrigatório. Agora, nada adianta você colocar seu filho no curso de inglês durante 10 anos se ele não tiver a vontade de aprender, né? Eu conversei com um aluno ontem mesmo, ele falava assim para mim, eu não sei o que acontece comigo, um aluno que está entrando na faculdade, não sei o que está acontecendo comigo, eu estudei, mas eu não consigo avançar. Eu falo, ok, o que você tem feito pelo seu inglês? Né? Boa. O que você está fazendo? Nothing. Pois é, Nada. quer que caia no colo, né? Não é assim, né? Você precisa se dedicar. Exige esforço, exige dedicação. Muda a exige rotina dos empenho. pais um pouco. Os filhos acabam incentivando ao contrário, os pais. Os pais acabam correndo atrás do inglês para, às vezes, ajudar o filho. Ou isso você vê menos? Eu vejo muito menos. Nossa, da galera não gosta de estudar inglês mesmo, né? Não é estudar inglês. Acho que a tendência Não é gosta as de pessoas estudar, não né? estudar nada. Eu acho E as que pessoas esse pegou um problema. Não é nem ponto, você estudar, é falou não um querer fazer ponto. nada que precisa Não ter algum querer tipo de aprender, esforço. exatamente. Comprometimento, tem que ter comprometimento, tem que ler um texto longo. Ah, não, fala sério, eu vou ter que Não ler tem um tudo vídeo isso. de 30 segundos? Não tem um vídeo. Porque é o Reels, né? É o TikTok, aquela Reels, coisa eu assisti rápida, esse superficial. texto, Não tem uma verdade. coisa assim, né? E a juventude, eu falei que nem uma velha de 70 anos. O pessoal do ensino médio que vai entrar na faculdade, ele sabe que ele tem esse perrengue para vencer na vida? Alguns já têm muita consciência disso. Tá. Né? Ele já tem aluno que fala assim, mas eu vou querer fazer veterinária, eu não vou precisar do inglês. Vai. Vai. Eu vou Nossa. prestar concurso público, eu quero ser auditor da Receita, eu não vou precisar falar inglês. Vai. Para você destravar vai. oportunidades melhores, você tem que isso. se capacitar mais. É, Você tem que ter um diferencial. O inglês é um desses... Não vou dizer só o inglês. O idioma, dependendo do país ou da empresa que você trabalha, o idioma, o segundo, o terceiro idioma, são diferenciais. São diferenciais. Para É você porque destravar isso. coisas melhores para você. Às vezes, pro dia a dia, você não vai usar o inglês, mas se você precisar aprender uma habilidade nova e você encontra um curso no YouTube, precisa assistir alguma coisa para se preparar para aquilo que está em inglês, você está perdendo essa oportunidade se você não fala o idioma. Uma palestra, ou às Uma vezes acontece de palestra, falar assunto assim, de interesse. vai ter uma viagem para Inglaterra ou para Alemanha. É isso E mesmo. só vai aqui quem tem vai, inglês. Você fala,
perdi o bonde. Às vezes é isso, às vezes você acha que está muito distante, né? Do Às seu vezes dia a dia, não. do seu trabalho ali, da rotina, mas não, tá nessas oportunidades sutis. E é por isso que quando já vem com você o inglês, já vem desde pequeno, já vem desde a escola, eu acho ótimo hoje as crianças estarem muito mais inseridas. Eu olho para as minhas filhas e eu vejo como elas estão muito mais inseridas. A minha mais nova tem 7 anos, ela já fala muito mais inglês do que eu falava quando eu comecei que aos legal, 11 né? ou 12. Que legal. Né? Eu Legal, consigo bonitinha. enxergar isso e a gente também promove, porque eu acho que é isso, tem que ter um esforço. A família, a acha, eu mudo, eu estou aprendendo um outro idioma, agora eu estou estudando espanhol, porque eu sou responsável pela América Latina, eu preciso melhorar o meu espanhol. Estou estudando espanhol, gente, essa altura da vida. 10. Não para, tá? Tô só contando E aí, pra que vocês. tal? E aí Que eu tal? botei o meu Waze no espanhol. Então, eu tô dirigindo no carro, o Waze tá falando Nossa. comigo em espanhol. Por quê? Porque é o contato com o idioma, né? Eu acho que tem que fazer a mesma coisa com o inglês. Mas eu Uma coisa fiz isso. simples, né? Mas você vê, você já tá vivendo, já tá pensando, já tá Você naquele faz uma universo. playlist com as músicas que você quer aprender. Mas vejo- isso que você falou do Waze, eu mudei todos os meus devices, todos os meus equipamentos. Então, inglês. tablet, Então. meu notebook, tudo é inglês. E aí, curioso quando eu fiz isso, e depois a gente foi para os Estados Unidos, e você não tem um soluço, porque você já está tão acostumado quando ele fala rotatória, vire à exato. direita, vai ter um viaduto. E você, assim, você aprende palavras do dia a dia, como bifurcação. Como é que você vai como é que falar? vai falar isso? Bifurcação. Então, Fork. assim, o fork. Aí você vai entendendo que como aquilo funciona. E quando você vai para o país, você não tem. É muito mais fácil. Não tem um hiato, não tem Mas um eu soluço. acho que, sei lá, acho que o ponto principal é a motivação das pessoas, é o interesse. Porque tudo isso que a gente falou hoje são ferramentas de alavancagem, de novas oportunidades. A pessoa consegue viver sem falar o inglês. Consegue, mas vai ter uma vida limitada a um determinado momento, ou você vai ter que aproveitar outras oportunidades na sua vida. Agora, quando você coloca outro idioma, você fica exposto a coisas novas. Só que o diferencial é a tomada de atitude, a ação agora que você tem que ter. E isso, às vezes, acontece do pai e da mãe terem que exercer na vida do filho, porque Sim. o próprio filho não vai querer. Eu não quero isso. Não. Então, É assim, chato. o papel do chato. pai, Do pai, e da da mãe, mãe, de tá, ou dos pais, ou, sim. ou das mães, Exato. é importante esse papel porque vai estimular e não vai deixar o filho mudar a rota. A porque ele rota. quer. Exato. Porque, naturalmente, a tendência, principalmente dessa geração, é querer as coisas mais fáceis. Com certeza. E não com dá conforto. valor para isso que tem que estudar hoje, amanhã e depois. Não. Então tem que ter alguém Acho que a lá mágica ajudando. vai acontecer, né? Não vai ser mágica. Não Não vai é. ser mágica. A gente está indo para o final. Deixa eu fazer uma pergunta para cada uma de vocês nesse sentido. Eliane, você falou assim, né, que dá para aprender inglês, mas a gente tem uma geração, como ele que falou, que precisa de muita motivação, né? E que isso é responsabilidade dos pais, muito dos pais, né? Porque tem pai que adora terceirizar isso para a escola hoje. Mas como que você vê isso na sua escola? Como a gente transformar isso de um jeito gostoso, né? E como a gente motiva? Então, quem está assistindo você, o jovem lá, de brinco lá de Itapopoca do Norte, que está te ouvindo e fala assim: Eliane, eu não me sinto capaz, ou eu acho que eu não consigo. Fala para ele, o que a gente pode fazer para motivar esse menino? Olha, uma coisa que eu acho muito interessante é você se provocar. Então, por exemplo, você assiste um filme em inglês, anota ali algumas palavras que você acabou de ver que você não conseguiu captar muito bem, alguma estrutura nova. Escreve aquelas palavras. Eu vou te dar uma dica que você vai falar assim, ela é louca. Não sou louca, não. Ela presta atenção. Vai tomar um banho? Leva essas palavras escritas, tenta utilizar essas palavras sozinho lá, tenta falar, tenta colocar numa frase, tenta você mesmo se destravar, né? E quando você perceber que você precisa se apresentar ou que você vai precisar do seu inglês, tenta lapidar melhor o que você está precisando. Então, qual o vocabulário que está faltando para você? Investe nesse vocabulário.
entre nesse universo desse vocabulário, sinta-se seguro na hora que você tem que falar. Porque quanto mais segurança você tiver, quanto mais pesquisa você fizer, quanto mais você se embrenhar aí nesse universo, mais seguro você vai falar e com mais confiança você vai conseguir passar tudo aquilo que você sabe. E as pessoas estão dispostas a ouvir, né? Sim. Tem paciência, entende a tua dificuldade, Ser né? fluente não é falar rápido, galera. Fala com calma. Falar bem, né? Pode pedir desculpa, né? Não entendi o que você Lógico. falou, você Pede pode pra repetir. não tem problema nenhum. Tem aluno que às vezes chega, blá, 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 fala, não, calma, ser fluente não é isso, né? Você tem que se fazer compreender. Então, vai com calma, pensa um pouquinho, resgata lá as palavras que você sabe falar, porque você sabe falar. Você sabe falar. Acredita é em isso você sabe falar. aí. Não tenha medo de errar. Tô pegando pra mim essas dicas aqui também, viu? E Ana, você tá nesse mundo de ensinar os professores, de não ensinar os professores, de ter uma plataforma que os professores possam se sentir mais confortáveis, né? E de resolução de problemas e de como criar uma aula legal. Como que você vê a Britânica ajudando esses professores, né? E como que a Britânica pode ajudar as escolas, os alunos, a rede. A Britânica acaba sendo uma plataforma que é uma rede de apoio, né? É isso. Então fala um pouquinho pra gente. Faz o jabá da Britânica Faça o aí. jabá da Britânica. A Britânica realmente, assim, ela trabalha com essa proposta de atender a comunidade educacional, né? A gente, inclusive, por exemplo, na parte de professores, a gente tem formações que ajudam os professores a se atualizarem, porque isso é fundamental. Olha, que legal. Esses meninos que estão na sala de aula, nativos digitais, que estão ali, nasceram já dentro da geração do celular, estão sim. aprendendo, os pais estão o tempo todo no celular, tem muito acesso à tecnologia. Esse professor foi formado antes dessa época. Com certeza. Em muitos casos. Com certeza. Então, a gente precisa ajudar esse professor a se atualizar, a se desenvolver. Então, tem muita formação que fala de letramento digital, de como inserir a tecnologia da maneira adequada, porque também não é passar vídeo do TikTok. Né? Com todo respeito a todas as plataformas aí que servem para outros fins e servem para lazer, eu não sou contra isso, mas a educação, ela tem que ter um propósito, né? Então, todas as ferramentas que estão na mão dos alunos e dos professores, elas têm que ter propósitos educacionais. Então, como é que você insere isso na rotina do professor? Como é que você cria um plano de aula para ele poder usar essas ferramentas digitais na aula dele, para ele trazer essas discussões, para ele colocar os alunos para pesquisarem numa ferramenta digital? Como é que você trabalha a segurança da informação, né? Como é que você trabalha essa coisa do fato ou fake para crianças? Hoje eu vejo as minhas filhas fazendo pesquisa, ela estava lá fazendo, mas qual é a fonte disso? Eu perguntei, né? Aí o Google, não, então deixa eu te explicar, que Google não é fonte, né? Vamos falar sobre isso. Exatamente. Então as escolas estão falando sobre isso, eu acho que é importante, a Britânica trabalha muito nessa linha de auxiliar esse processo da digitalização da educação como um todo. Por outro lado, para os alunos, a gente sabe que também essa geração aprende diferente. Não dá para a gente exigir a forma que a gente aprendeu. Com certeza. Né? Aquela coisa que era passiva e que a gente ficava lá e escrevia. Não é mais. Não é mais e não adianta. Que bom, né? E que bom. Que o bom, aluno né? tem o seu papel na educação e é isso. Ele são o ônus e o bônus. Né? Quer dizer, ele Exatamente. define o que ele quer fazer, mas ele também tem responsabilidades. Com certeza. Então, você tem que trabalhar isso com o aluno e isso também pode ser feito de uma maneira divertida. Tem aluno que aprende melhor ouvindo os vídeos e depois lendo um texto. Tem aluno que vai primeiro ter que ler o texto para depois escrever. Então, isso tudo está disponível com as tecnologias, né? Você Com pode certeza. trabalhar isso nas diferentes plataformas. Então, acho que no fundo, tem muito recurso, né? As soluções estão aí para isso. Eu acho que a gente precisa ter crítica também de como a tecnologia está sendo usada, porque tem que ter um limite, tem que ter um propósito, mas ela também não é de todo mal, né? Ela não traz só malefícios, ela tá para agregar, ela tá para... E não vai sair da nossa vida, né? Sim. Alguém imagina a vida sem celular? Não. A gente Não imagina a vida tem sem como. estar na internet, sem consultar? Isso não vai acontecer. Então, a gente precisa fazer o melhor uso, o uso adequado, com as limitações e com a segurança que as crianças, principalmente, precisam ter. Exatamente. Né? Os alunos precisam ter um ambiente seguro para poder trabalhar, para pesquisar. Então, E é o que você falou, eu isso. acho que é muito importante, assim, a escola entender que para de querer tirar o celular da sala de aula, né? Ele pode ser seu companheiro de jornada. Eu
lógico, para crianças do maternal, muito Não, pequenas. e às vezes em determinados momentos o professor precisa do foco, porque também os alunos... Exatamente. Tem famílias que mandam mensagem para os alunos em aula, né? Eu já ouvi isso das Ah. coordenadoras. O filho tá lá na aula, no meio da aula, a mãe sim. manda mensagem. Como assim? A mãe não pode interromper o professor. Exatamente. Então, acho que, enfim, tá todo mundo buscando esse equilíbrio. As escolas também estão penando com isso, né? Porque não é fácil. Não é fácil. Né? Tem Tudo que ter você não pode regra. proibir, você tem que ensinar. Né? Exatamente. Como usar. E assim, acho que tem que ser uma coisa que facilite a vida, Com certeza. facilite o aprendizado. O aprendizado, Então, você ela tá pode com o servir. ensino médio lá, como é que você fala para ele? Não vai usar o chat GPT, não vai usar o celular, não vai. proibido. Eles sabem, Sim. né? Então, a gente fica velando a coisa, né? Mas é isso, meninas. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer. O papo foi muito bom, tá vendo, Eliane? Passou rapidinho, né? E é muito gostoso quando a gente fala de educação e principalmente de como você pode mudar a sua vida, a sua carreira, a sua renda. Porque a gente fala principalmente de renda. Então, quando você tem um idioma, você ganha pelo menos 50% a mais, né? Então, a gente ouviu muitas histórias, falou sobre modelos. Então, você que é pai, né, fique tranquilo, escolha a melhor escola para sua família, mas fique de olho no inglês para o seu filho, né? Isso é muito importante. Você que é da geração Z, que está numa universidade... Eu tô namorando a Ana aí pra gente ir pra uma plataforma de inglês pra universidade. Já isso aí vai ter novidades no ar. Então, fica de olho nas soluções da Britânica, que já vem coisa boa aí pra você de universidade, né? E Eric, fala um pouquinho da Impacta. Bom, vamos lá. Para você que quer crescer, se desenvolver na carreira de tecnologia... Que fala muito inglês, por sinal, carreira técnica. Tecnologia. A gente tem a Impacta, nosso parceiro aqui, que tem inúmeras formações diferentes para você que quer entrar e se desenvolver nessa área. Na verdade, nessa área não, nessa gigante área de tecnologia. Entra lá na plataforma, na EducPay, você tem cupom da 10% de Impacta desconto. com 10% de desconto. É cashback ou é desconto? Cashback para você. Você faz a matrícula e recebe 10% no seu bolsinho. É isso aí. E já aproveitando o momento de fala, eu queria reafirmar com você, inclusive você que está nos ouvindo, se você quiser um curso básico de inglês, fala assim, cara, eu preciso dar meu primeiro passo, eu não tenho condição, não tenho acesso, coloca aí o que você quer, eu gostaria. Coloca aí pra gente medir. Coloca nos comentários, hein? Nos comentários pra gente entender se você quer de fato esse treinamento, porque eu, particularmente, estou em busca de um parceiro que esteja com a gente aqui na plataforma Eduxi, fornecendo o básico de conhecimento, de conteúdo para você que quer dar os primeiros passos. Porque eu sei que depois que você começa a dar o primeiro e segundo passo, aí você vai destravar para ter acesso ao ensino bilíngue, para acessar plataformas em inglês, para acessar cargos melhores. E eu quero ser um agente de transformação. Então, meu convite para você, que é de alguma empresa que pensa em ESG, ou de alguma empresa que fomenta o estudo e o ensino de idiomas, eu dou a plataforma. Se você quiser, entra com a parte de conteúdo que a gente vai conseguir impactar a vida de muitas pessoas. É isso aí. Então, esse G tá na crista da onda. E se você tem colaborador, pô, olha pro seu colaborador, sabe que ele precisa do inglês, né, gente? Então, é um olhar mais... Ele melhora para ele, mas ele melhora principalmente para você e para os seus resultados. Então, não é só uma preocupação da empresa. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Eric. Obrigada, Ana. Obrigada, Eliane. Foi uma delícia. Muito bom. Se você quiser mais, pede bis, que elas voltam, tá bom? Um beijo para Obrigada, gente. vocês. Tchau, tchau. Fiquem Tchau, com tchau. Deus. Tchau, tchau.